Se há uma coisa que todo mundo gosta de receber, é presente. Todo mundo gosta de receber um presente, muitos presentes. É uma coisa que deixa o coração da gente alegre. E ainda mais quando esse presente vem de Deus. Quando vem de Deus, o presente tem um gostinho todo especial. E hoje nós vamos falar sobre os presentes, os dons que o Espírito Santo distribuiu no meio da Igreja de Jesus Cristo na Terra. Um presente direto do céu, que já abençoou muitas pessoas no passado e ainda abençoa muitas outras nos nossos dias. Vamos conferir? Quando nós falamos de dons que o Espírito Santo nos dá, eu gosto sempre de ir além e mencionar as 3 classes de dons que a Bíblia menciona, para a gente não ficar só pensando que os dons do Espírito Santo se limitam apenas àqueles dons carismáticos que estão alistados lá em 1 Coríntios capítulo 12. Então nós vamos começar falando daqueles que nós chamamos de dons de serviço e que são mencionados em Romanos capítulo 12, versículos 6 a 8. Confere lá. Temos diferentes dons de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem o dom de profetizar, use-o na proporção da sua fé. Se o seu dom é servir, sirva. Se é ensinar, ensine. Se é dar ânimo, que assim faça. Se é contribuir, que contribua generosamente. Se é exercer liderança, que a exerça com zelo. Se é mostrar misericórdia, que o faça com alegria. Os dons de servir são aqueles dons que as pessoas já nascem com eles, são habilidades inatas. Mesmo antes de conhecer a Cristo, esses dons já são evidentes na vida dessas pessoas. Por exemplo, uma pessoa que tem o dom de ensinar ou de liderar, ou de exercer misericórdia, ela já apresenta esse dom mesmo sem ser cristã. É um dom inato. Então, quando essa pessoa passa pelo processo de conversão, o Espírito Santo vai aprimorar e usar esse dom através dessa pessoa para abençoar e edificar a igreja. A segunda classe de dons que a Bíblia menciona são os dons ministeriais e que estão registrados lá em Efésios capítulo 4 e versículo 11. Diz assim: "E ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado." Esses dons são dados a pessoas específicas, separadas para o ministério na igreja. São dons que precisam ser aprimorados por aqueles que o recebem. Enquanto os dons de serviço já nascem com as pessoas, é um dom inato, esses dons ministeriais, eles são entregues a nós para que nós os administremos. Nós é que temos que correr atrás dele se tornar cada vez melhor. Por exemplo, a pessoa que tem o dom ministerial de ensinar, ela deve aprimorar esse dom, estudando, lendo muito, se atualizando. O evangelista, por exemplo, que aprimora o seu dom, ele aprimora como? Saindo das 4 paredes da igreja para alcançar os perdidos e trazê-los para fazer parte do corpo de Cristo. Ok? E a terceira classe de dons que nós vemos na Bíblia são então os dons espirituais ou dons carismáticos, que são 9 e estão alistados em 1 Coríntios capítulo 12, versículos 8 a 11. Pelo Espírito, a um é dada a palavra de sabedoria, a outro a palavra de conhecimento. Pelo mesmo Espírito, a outro a fé. Pelo mesmo Espírito, a outro dons de cura. Pelo único Espírito, a outro poder para operar milagres. A outro a profecia. A outro discernimento de espíritos, a outro variedade de línguas e ainda a outro interpretação de línguas. Todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito, e ele as distribui individualmente a cada um conforme quer. Os dons espirituais não ficam sob a nossa administração. Veja que os dons
de serviço nasce com a pessoa, é inato. E o Espírito Santo aprimora depois. Os dons ministeriais são dados para a pessoa administrar. Então ela tem que correr atrás de ir melhorando, produzindo cada vez mais melhorias, aprimoramento nesse dom. É dado básico para ela, para que ela aprimore debaixo da orientação do Espírito e temor do Senhor. Já os dons espirituais, eles não ficam sob a nossa administração. Quem administra é o Espírito Santo. Se ficasse por nossa conta, por exemplo, os dons de curar, com certeza nós iríamos usar, aliás, esse dom para curar todas as pessoas queridas por nós, não é mesmo? Ou se nós tivéssemos o dom de operação de maravilhas, nós iríamos fazer coisas extraordinárias de acordo com aquilo que nós pensamos que seria interessante num determinado momento ou numa determinada situação. O que acontece então é que o Espírito Santo usa a nossa vida com determinado dom espiritual no momento em que ele acha que é necessário usar e do modo que ele quer. Nós somos apenas os vasos de barro privilegiados por sermos instrumentos nas mãos dele. Os dons espirituais não devem ser confundidos com o dom do Espírito. Os dons espirituais mostram as capacidades sobrenaturais dadas pelo Espírito Santo para ministérios especiais. Já o dom do Espírito Santo é o derramamento do Espírito Santo sobre os cristãos, como Pedro falou no dia de Pentecostes, em Atos capítulo 2, versículo 33, ele disse: exaltado à direita de Deus, ele, Jesus, recebeu do Pai o Espírito Santo prometido e derramou o que vocês agora veem e ouvem. Vamos então dar uma olhada em cada um desses dons espirituais alistados, em 1 Coríntios capítulo 12, e a nossa intenção, claro, aqui não é esgotar o assunto, mas dar assim um panorama geral, uma visão geral de cada um deles, ok? Normalmente, nos estudos teológicos, nós dividimos os 9 dons espirituais em 3 grupos de 3 dons. Existem outras divisões, mas eu prefiro essa que eu vou passar para vocês aqui agora, ok? No primeiro grupo, nós temos então os dons de revelação. E são 3 dons: a palavra da sabedoria, a palavra da ciência e discernimento de espíritos. O que é a palavra de sabedoria? A palavra de sabedoria é uma habilidade ou uma capacidade sobrenatural para expressar conhecimento em áreas onde o Espírito Santo quer se manifestar. Eu vejo de uma forma muito clara esse dom aparecendo ali em Atos capítulo 15, quando eles estavam numa assembleia, discutindo sobre se eles deveriam, os gentios, que vinham chegando na igreja primitiva, entre os primeiros cristãos, o maior grupo deles era judeu. Os outros eram gentios, eram gregos, eram romanos, eram um povo de outras nações que é considerados gentios. Então havia uma discussão muito grande para saber se eles deveriam seguir a lei de Moisés ou não. E a Bíblia diz que em Atos capítulo 15 uma grande discussão se levantou por causa desse problema. E chegou um momento em que Tiago tomou a palavra e ele então colocou aquela, para mim foi uma palavra de sabedoria que o Espírito Santo deu para ele, e a colocação dele foi que não se exigisse dos gentios a mesma coisa que se exigia dos judeus. E a fala dele, o modo como ele falou, se você quiser conferir, é bom, lá no versículo 7, fala que houve essa grande discussão e logo na sequência a palavra de Tiago. Então você pode olhar ali como que foi uma palavra dirigida pelo Espírito Santo, uma palavra de sabedoria que fechou a discussão, acabou o assunto e até hoje é uma palavra que nós gentios, usamos para nossa regra de fé e prática, que nós não devemos mais seguir a lei de Moisés, mas devemos seguir as orientações que foram concluídas através da palavra de Tiago, ali naquela assembleia em Atos capítulo 15. Ali para mim foi uma palavra de sabedoria para fechar o assunto, acabar com a discussão, zerar a situação, tá? Outro dom desse grupo é a palavra da ciência,
que também é uma habilidade ou uma capacidade sobrenatural de conhecer e de compreender de uma maneira profunda as coisas de Deus, de acordo com o que o Espírito Santo quiser revelar. É Ele quem revela, é Ele quem dá esse conhecimento sobrenatural. E o terceiro desse grupo é o discernimento de espíritos. A Bíblia fala, e todos nós sabemos muito bem, que nós estamos cercados de espíritos enganadores, falsos profetas, falsos mestres e outros tipos de falsos que nós encontramos por aí. E por se tratar de seres espirituais, a única forma de nós conhecermos se estamos sendo enganados ou não é através do dom de discernir, que dá para aquela pessoa que o Espírito Santo está usando com esse dom a capacidade de determinar se a outra pessoa está falando pelo Espírito Santo de Deus ou não. Então é uma revelação sobrenatural. Então, esses três dons de revelação, através deles o Espírito Santo nos dá poder para saber, tá? Poder para saber, de um modo sobrenatural, de coisas que são impossíveis de se conhecer ou de se perceber com a mente humana natural. O segundo grupo de dons são os dons de poder. E o primeiro desse grupo é o dom da fé. Podemos definir essa fé como uma fé especial, ou, como chamavam os teólogos antigos, uma fé miraculosa. Donald G. descreve esse dom da seguinte forma: parece vir sobre alguns dos servos de Deus em tempos de crise e oportunidades especiais, de uma maneira tão poderosa que são elevados fora do reino da fé natural e comum em Deus, de forma que têm uma certeza posta em suas almas que os faz triunfar sobre tudo. Era uma fé desta qualidade especial que Jesus dizia que um grão dela podia remover uma montanha. Um pouco dessa fé divina, posto na alma do homem, que milagres pode produzir? O segundo dessa série de dons são os dons de curar. A primeira coisa que nós temos que notar aqui é que esse é o único dom que é mencionado no plural, talvez se referindo à variedade de curas. O Espírito Santo usa pessoas com esses dons de curar de uma maneira sobrenatural para dar saúde aos enfermos por meio da oração. É claro que todos os cristãos, especialmente os pastores e presbíteros, como diz a Bíblia, são dotados de poder para orar pelos enfermos. Mas o interessante é que no caso dos dons de curar, parece ser um dom sinal. Um dom de um valor especial, principalmente para o evangelista, como forma de atrair o povo para o evangelho, como aconteceu com Filipe e como aconteceu também com Paulo. O terceiro dom desse grupo é o dom de operação de maravilhas. Esse termo significa literalmente obras de poder. A palavra-chave aqui para esse dom é poder, ou seja, dínamos, o mesmo mencionado em por Jesus, aliás, lá em Atos capítulo 1 e versículo 8. Os milagres especiais que aconteceram em Éfeso são uma ótima ilustração da operação desse dom. Olha o que diz lá em Atos capítulo 19, versículos 11 e 12. Deus fazia milagres extraordinários por meio de Paulo, de modo que até lenços e aventais que Paulo usava eram levados e colocados sobre os enfermos. Estes eram curados das suas doenças e os espíritos malignos saíam deles. Então nós vemos que através desses dons de poder, o Espírito Santo nos dá poder para agir. Veja só. Poder para agir e agir de um modo sobrenatural, realizando milagres que são impossíveis ao ser humano fazer. E o terceiro grupo de dons são os dons de inspiração. O primeiro dom desse grupo é o dom de profecia. Profecia é diferente de pregação. A pregação é o produto do estudo da revelação já existente, que é a Bíblia.
Já a profecia é o resultado da inspiração espiritual espontânea. Ou seja, quando o Espírito usa uma pessoa para a entrega de uma mensagem específica para a igreja ou até para uma pessoa. É importante deixar bem claro aqui que a profecia não tem a intenção de superar ou estar por cima, talvez, da pregação ou do ensino, mas ela vem para completar esses ministérios com um toque de inspiração do Espírito Santo, com o objetivo de edificar, exortar e consolar os cristãos. O segundo dom desse grupo é variedade de línguas. Esse dom mostra o poder de falar de forma sobrenatural um ou mais idiomas nunca aprendidos por quem está falando e que é interpretado por meio de outro dom sobrenatural, que é o dom de interpretação. Foi o que aconteceu em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2. Tá? As pessoas falavam em uma outra língua e as pessoas então compreendiam. No caso ali, não foi necessário um intérprete, né? Porque as pessoas estavam presentes ali entendendo na sua própria língua aqueles batizados com o Espírito Santo falar a respeito das maravilhas de Deus. Mas Elza, e a língua dos anjos? Gente, esse termo língua dos anjos é usado apenas uma vez na Bíblia. Tá? E é numa forma poética ou num hino escrito por Paulo sobre o amor, em meio a uma série de termos que mostram até coisas exageradas, como ainda que eu entregasse meu corpo para ser queimado, que eu soubesse todo o conhecimento de toda a ciência do mundo. São alguns exageros. Então, como nós lemos, né, em 1 Coríntios capítulo 13, versículos 1 a 3. E como aparece só uma vez na Bíblia, nós não temos como comprovar que existe uma língua específica para anjos. Por outro lado, a capacidade sobrenatural de falar um ou mais idiomas que a pessoa nunca estudou pelo poder do Espírito Santo tem mais embasamento bíblico. Então, eu prefiro ficar com essa opção, com essa segunda opção. O terceiro dom desse grupo é a interpretação de línguas. Como eu já falei, esse dom tem o propósito de tornar inteligível a mensagem que o Espírito Santo colocou nos lábios do outro, que foi usado como dom de variedade de línguas, de modo que essa mensagem fique clara na língua comum do povo que está reunido ali no momento em que está sendo falado. É uma inspiração puramente espiritual. O Espírito Santo inspira o falar em outras línguas e também inspira a sua interpretação. E aí alguém pode perguntar, mas para que tudo isso? Um fala, outro interpreta. Bom, nós não sabemos por que o Espírito Santo faz assim. Mas o interessante é que a Bíblia diz que as línguas são um sinal para os incrédulos. Então, com certeza, há algum propósito. E quem administra tudo isso é Ele, o Espírito Santo de Deus. Então, através desses dons de inspiração, o Espírito Santo nos dá poder para falar. Poder para falar e entender de um modo sobrenatural a mensagem que Deus quer falar ao seu povo, que foi o que aconteceu, novamente eu menciono, Atos capítulo 2. Todos esses dons são descritos na Bíblia como uma manifestação do Espírito dada a cada um para o que for útil, ou seja, para o benefício da igreja, para benefício do povo de Deus. Mas Elza, você não falou do meu dom. Eu tenho o dom de cantar, ou eu tenho o dom de orar, ou eu tenho o dom de visão, ou eu tenho o dom de expulsar demônios. Gente, essas atividades que muita gente chama de dom não são dons registrados na Bíblia, como nós acabamos de ver. É bom conhecer a Bíblia para não chamar de dom aquilo que na realidade pode ser uma capacitação ou um talento dado por Deus para você, ok? Muito bem, mas afinal, os dons espirituais podem ser vistos nos nossos dias? Eles são para os dias de hoje? A resposta é
Claro que sim! Os dons são presentes maravilhosos que o Senhor Jesus deu para a igreja. Eles foram distribuídos pelo Espírito Santo entre os primeiros cristãos lá atrás, mais de 2000 anos atrás, e só irão cessar quando a igreja terminar a sua tarefa aqui na terra, ou seja, quando Jesus vier buscar a sua igreja. E isso se refere aos dons de serviço, aos dons ministeriais e, claro, se refere também aos dons espirituais. E eu quero deixar aqui uma palavra de incentivo para você. Se você ainda não sabe com quais dons o Espírito Santo quer usar você, busque ao Senhor o quanto antes, se coloque à disposição dele para poder ser usado. Talvez você já tenha um dom inato, um dom de serviço, mas que tal agora você buscar ao Senhor para ser usado com os dons espirituais? E se você já tem, por exemplo, um dom ministerial, os dons espirituais irão enriquecer e validar muito mais o seu ministério. Busque a Deus e deixe que o Espírito Santo use sua vida como Ele quiser, para que outros sejam exortados, consolados e edificados. Amém, queridos? E eu vou ficando por aqui. Na próxima semana eu vou falar de um assunto que eu gosto muito, que é o fruto do Espírito. Vamos ver como nós podemos cultivar esse fruto para que ele cresça e apareça nas nossas vidas para a glória de Deus. E eu espero você. Não esqueça de deixar o seu joinha e de compartilhar esse vídeo com aquele amigo ou aquela amiga que você quer ver ser presenteado por Deus com os dons. Vocês podem até formar um grupinho de oração, né? E buscar os dons do Espírito. Que tal? Eu tenho certeza que Deus vai honrar a fé de vocês. É isso aí, gente. Até a próxima semana aqui no canal Bendito, o canal onde eu falo fácil para você entender a palavra de Deus. Até a próxima. Fiquem na paz do Senhor Jesus.